Olá, eu sou a sua apresentadora aqui no Mad Talks. Sabe aquela ideia de que compulsão alimentar é só falta de disciplina? Bom, a ciência tem uma história bem diferente para contar. E hoje a gente vai desvendar juntos o que realmente acontece no cérebro e no corpo de quem passa por isso. Então, vamos direto ao ponto. Compulsão alimentar é só falta de disciplina? Essa pergunta é super comum, né? Muita gente pensa que sim, mas a resposta da ciência é um não bem grande. E aqui a gente vai entender o porquê disso, passo a passo. Ok, para começar a desfazer esse nó, a gente precisa primeiro entender o que é, de fato, a compulsão alimentar. Vamos ver a definição certinha, a definição clínica, para todo mundo partir do mesmo ponto. Olha só, a definição oficial tem alguns pontos-chave. Primeiro, comer uma quantidade de comida que é, sim, muito maior do que o normal, e isso num tempo bem curto. Segundo, isso é crucial, é sentir que perdeu totalmente o controle sobre o que e o quanto está comendo. E tem um terceiro ponto importante que o diferencia da bulimia. Não existem aqueles comportamentos para compensar a ingestão, como vômitos ou uso de laxantes. E, gente, isso não é algo novo ou inventado. É tão sério que, desde 2013, o transtorno da compulsão alimentar é oficialmente reconhecido no DSM-5. Para quem não conhece, o DSM-5 é tipo a bíblia dos diagnósticos de saúde mental no mundo todo. Ou seja, ele está lá, lado a lado com transtornos como depressão e ansiedade. É uma condição médica real. Para um diagnóstico mais preciso, os médicos olham para alguns sinais bem específicos. Pensa nesse ciclo. A pessoa come muito mais rápido que o normal. Continua comendo até passar mal, sabe? Até ficar desconfortável mesmo. Muitas vezes come um monte sem nem estar com fome de verdade. E, por vergonha, acaba comendo sozinha, escondida. E depois de tudo isso, vem aquele sentimento horrível de culpa, de tristeza. Para fechar o diagnóstico, pelo menos 3 desses sinais precisam acontecer com frequência e, claro, causar um sofrimento muito grande. E o quão comum é isso? Bom, os números são bem expressivos. No Brasil, pode chegar a quase 5% da população. Mas o dado que realmente acende um alerta é este aqui. Cerca de 30%, ou seja, quase um terço das pessoas que estão em programas de emagrecimento, podem ter o transtorno. Isso mostra uma ligação muito forte, que muitas vezes passa batida, entre a compulsão e a busca por emagrecer. Beleza, então se não é falta de disciplina, o que é? Por que isso acontece? A resposta não é uma coisa só. É uma mistura complexa de fatores. Vamos dar uma olhada nisso agora. Não dá para apontar um único culpado, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça. Tem a peça da neurobiologia, ou seja, como o nosso cérebro funciona. Tem a peça psicológica, das nossas emoções. Tem a peça social, da cultura em que a gente vive. E até a peça da genética. Todas elas juntas formam o cenário do transtorno. Vamos dar um mergulho rápido no cérebro. Estudos mostram que os sistemas de recompensa que usam a dopamina, aquele neurotransmissor do prazer, sabe? E os sistemas que regulam o humor com a serotonina funcionam de um jeito diferente. Na prática, isso quer dizer que a resposta do cérebro à comida fica meio desregulada, o que torna o autocontrole uma batalha muito, muito mais difícil. E claro, a parte emocional pesa muito. A compulsão quase nunca aparece do nada. Ela está super conectada com o que a gente sente. Ansiedade, depressão, estresse, baixa autoestima, tudo isso pode ser um gatilho. O episódio de compulsão acaba virando uma válvula de escape, uma forma, ainda que não saudável, de tentar lidar com sentimentos muito pesados. Isso nos leva a um ponto super importante, que é o paradoxo da nossa cultura atual. Essa pressão absurda por um corpo perfeito e a onda de dietas super restritivas podem acabar saindo pela culatra. É aquela história, quanto mais se proíbe, mais o cérebro deseja. A restrição muito forte pode aumentar, e muito, o risco de um episódio de descontrole. Toda essa complexidade de causas, infelizmente, leva a consequências bem sérias. O impacto de não tratar a compulsão alimentar é profundo e afeta a saúde como um todo. O impacto é duplo e é pesado dos dois lados. No lado físico, a gente vê problemas como obesidade, diabetes tipo 2, pressão alta. Mas no lado psicológico, o fardo é igualmente grande ou até maior. Depressão, ansiedade, isolamento social, a pessoa vai se fechando. A qualidade de vida, no geral, despenca. E para a gente ter uma dimensão do perigo, olha só esse dado. Imagina 2 pessoas, ambas com obesidade. Uma delas tem o transtorno da compulsão alimentar, a outra não. A pessoa com o transtorno tem um risco de 2 a 3 vezes maior de desenvolver doenças metabólicas, como diabetes.
Isso mostra que a compulsão não é só uma consequência, é uma causa, um fator de risco muito potente por si só. Mas, e esse é um mais muito importante, depois de falar de tudo isso, a principal mensagem é: existe luz no fim do túnel. Existe tratamento e ele funciona. A ciência já desenvolveu caminhos eficazes para a recuperação. Vamos ver quais são. A recuperação não é um trabalho solo. Pensa numa equipe, onde cada um tem um papel fundamental. O tratamento ideal é multidisciplinar. O psicólogo ajuda a entender e a mudar os padrões de pensamento. O psiquiatra pode entrar com medicação para ajustar a química do cérebro. E o nutricionista é essencial para ajudar a pessoa a fazer as pazes com a comida. Falando de terapia, tem uma que é considerada o padrão ouro, ou seja, a mais recomendada. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Basicamente, ela ajuda a pessoa a identificar quais pensamentos e emoções servem de gatilho para a compulsão. E aí ensina novas formas de lidar com isso. É como aprender a desarmar a bomba antes que ela exploda. E funciona mesmo? Olha, os números são incríveis. Estudos mostram que a TCC pode reduzir ou até eliminar os episódios de compulsão em até 79% dos casos. É uma taxa de sucesso muito, muito alta. Isso prova o quanto essa abordagem é poderosa para quebrar esse ciclo vicioso. E além da TCC, existem outras ferramentas importantes nessa caixa. Em alguns casos, medicamentos podem ajudar. A reeducação alimentar é fundamental, mas com foco em flexibilidade, sem terrorismo nutricional. E práticas como o mindful eating, que é comer com atenção plena, e atividade física regular, são ótimas para reconectar corpo e mente. Então a gente volta lá para a nossa pergunta do começo e a conclusão é clara, né? Não é falta de disciplina, é um transtorno sério com raízes biológicas, psicológicas e sociais. Culpar a pessoa só piora as coisas. O que ajuda de verdade é entender, acolher e buscar o tratamento correto. E o futuro? Bom, a ciência não para de avançar. A pesquisa hoje busca tratamentos cada vez mais personalizados. Coisas como neuroestimulação, terapias digitais, tudo isso está abrindo novas portas para um futuro onde a recuperação vai ser ainda mais eficaz e acessível. Ufa! Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco as coisas sobre a compulsão alimentar. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui e se quiser saber mais sobre isso ou outros assuntos de saúde, dá uma passada lá no nosso site, o med.com.br. Lembrando que toda semana a gente está aqui no Med Talks trazendo conteúdo relevante sobre saúde e bem-estar. Um abraço e até a próxima.